Olá, telespectador. A graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos nós. Aqui é o pastor Wagner Antônio de Araújo, do canal Ministério Essência Cristã. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus contatos sociais, para que todos possam também ouvir a palavra de Deus. E eu sou muito grato pela sua audiência. Hoje eu começo uma série chamada No Crepúsculo, no Entardecer. Nós vamos estudar a palavra de Deus para a nossa edificação. E eu quero começar com Abacuque, capítulo número 2, versículo 20, que diz o seguinte: Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu vou repetir. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque viveu no tempo do Velho Testamento, ele era um profeta, provavelmente no tempo do rei Manassés. Nós estamos em cerca de 600 a.C. e o reino de Judá está sendo destroçado pela sua idolatria, pelos seus reis que trocaram a glória de Deus pela glória mentirosa dos ídolos, das imagens de escultura, dos deuses pagãos. E agora Abacuque está pregando para o povo, dizendo a eles que não há vantagem nenhuma em adorar objetos, em adorar artefatos, em adorar deuses que nunca fizeram nada por eles e são fabricados pelas mãos dos fundidores e por todos aqueles que acreditam na mentira. Então, ele vem e diz o seguinte: Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Isto é, nos templos pagãos poderiam fazer o que quisessem, porque não havia Deus algum ali, não havia nenhum outro Deus. Mas no templo de Deus, no templo que estava construído em Jerusalém, naquele templo, deveria o povo calar-se diante de Deus, porque ele estava ali. Porque no Velho Testamento, o lugar onde Deus se manifestava entre o povo era no templo. Antes da construção do templo, era no tabernáculo, que era, na verdade, um templo móvel. Mas depois de Salomão, Deus encheu o templo com a sua santa presença, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios para cobrir o pecado das pessoas. No entanto, a palavra de Deus nos diz que hoje o templo não é mais lá. Aquele templo foi destruído anos depois desta profecia e depois reconstruído e reformado no tempo de Herodes o Grande, e Jesus Cristo entrou naquele templo. Mas depois, no ano 70 da era cristã, o templo foi novamente destruído. No entanto, encontramos no Novo Testamento a seguinte expressão: Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Isto é, agora a manifestação de Deus não é mais no templo de alvenaria. A manifestação de Deus é no nosso corpo, no nosso coração, na igreja, no povo de Deus. Nós costumamos chamar a igreja, a nossa construção, de igreja. Na verdade, aquilo é um salão de cultos, aquilo é uma casa de oração. Porque a igreja são os chamados para fora do mundo para congregar-se com Jesus. A igreja é o povo, com Jesus presente. Mas o texto vem falar sobre reverência. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele
toda a terra. Como é que Deus quer ser adorado? Com uma festa? Com um baile? Com shows pirotécnicos, onde as pessoas pulam nos seus palcos, onde as pessoas dançam as suas danças, onde apresentam os seus folclores? Não. Deus não é adorado com danças, porque a adoração a Deus não é estética. A adoração a Deus é um ato do Espírito. Jesus afirmou o seguinte, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o Senhor Jesus disse que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Deus não está precisando de aplausos. Nós aplaudimos e honramos as pessoas que achamos que fizeram uma coisa bonita, mas Deus não precisa de aplausos. O que Deus busca num verdadeiro adorador é obediência. E mais, um verdadeiro culto a Deus não é barulhento, não é feito com gritarias, não é feito de algazarras, não é feito com a efervescência do povo. Não. Um culto a Deus, muitas vezes, é um culto calado. É um culto silencioso de uma alma que está buscando a face e a presença do Senhor. Então não podemos ter emoção no culto? Claro que podemos, mas emoções controladas. E não transformar a casa de Deus numa casa de loucos, numa casa de desequilibrados, numa casa de pessoas que não têm controle emocional. No passado, nos avivamentos, os relatos de cultos onde Deus visitou poderosamente o seu povo, quebrantando seus corações, trazendo forte arrependimento, transformação de vidas. E estas pessoas choravam, soluçavam, ajoelhavam-se. Isto é possível. Mas transformar a casa de Deus num espetáculo, isto não. E nós invertemos agora os pontos. Hoje, para ter um templo, não podemos deixar de ter um telão. Parece-nos que todos adoramos a tela. Sem a tela não há culto. Sem a energia elétrica não há culto. Sem aquelas paisagens bonitas não há culto. Esse é um ledo engano. Deus não precisa daquelas telas. Nós precisamos é da graça de Deus. Aliás, eu digo aos meus queridos telespectadores que houve um tempo onde os nossos cânticos eram impressos em papel, onde as pessoas levavam para casa o seu inário, cantor cristão, ou cânticos e hinos, salmos e hinos, harpa cristã, levavam para casa. Hoje, as músicas são tantas, tão variadas e muitas tão confusas e são estampadas apenas na tela de LED. Quando acaba o culto, para que a pessoa lembre, tem que assistir vídeos. Ela não tem um papel, ela não tem algo impresso onde ela possa ler, meditar, decorar. E nós estamos perdendo a relevância de ser um culto em espírito. Nós precisamos parar de depender da tecnologia para que o nosso culto seja prestado. Menos telas, menos LEDs, menos barulho, menos show, menos danças e mais silêncio, reverência, reconhecimento da santidade de Deus, reconhecimento da sua onipotência e fazer com que os nossos cultos sejam verdadeiros encontros com Deus. Um lugar gostoso onde nós entramos e há ali um espírito de oração, onde há um espírito de podermos meditar, refletir, calar a nossa alma e deixar Deus falar de forma profunda. A igreja deve ser um lugar de paz. O templo, a que chamamos as nossas casas de oração, devem ser lugares que acolham a alma cansada, a alma chorosa, a vida que está se destruindo no meio do pecado, no meio dos problemas. A casa de Deus tem que ser um centro de paz, não uma casa de shows. É muito triste
quando igrejas colocam caixas acústicas gigantescas na porta para que toda a vizinhança seja incomodada com as coisas que acontecem do lado de dentro. Não, o nosso culto deve ser prestado com ordem, com decência e como reconhecimento de que Deus está aqui. Quando Moisés encontrou a Deus no meio da sarça ardente, o que foi que Deus disse a ele? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Ou seja, guarda os teus pés quando entrares na presença de Deus, ou cale-se diante de Deus, para que Deus fale ao seu coração. O Senhor da ceifa está chamando, como diz um velho hino, e o seu refrão dizia, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Então, quando eu me calo, Deus fala ao meu coração. Prezado telespectador, você tem ouvido a voz de Deus? Ele tem falado à sua vida? Será que não é hora de abaixar a música, abaixar as vozes, abaixar o show, abaixar toda essa parafernália e parar e tranquilizar-se, como Jesus disse, entra no teu quarto e ora a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente? Eu lhe convido a ter um grande encontro com Deus. Encerrando esta palavra, como diz Abacuque, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Oremos. Deus bendito e todo-poderoso, tu estás presente, e onde tu estás, há paz, há alegria, há silêncio interior. Ó Deus, que o teu povo que ouve esta mensagem corra até os teus braços para obter da tua misericórdia e graça um encontro legítimo e verdadeiro como Criador. Ó Senhor, revela-te àqueles que amam a Jesus. Mostra-te, ó Deus, no coração e na mente de muitas pessoas e que nós tenhamos reverência diante da tua presença. Eu oro com muita gratidão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais uma mensagem do meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Convido você a ser um dos mantenedores deste canal, que não recebe verbas oficiais ou eclesiais de local algum. Nós dependemos da fé. E Deus, na sua infinita sabedoria, usa algumas pessoas que nos assistem para que se irmanem conosco, sustentando este trabalho. Tudo o que fazemos é gratuito e eu louvo a Deus por poder ter neste canal, já há mais de 2 anos, a bênção de apresentar tudo de graça. Mas se você quiser ser um dos cooperadores, também é um convite. Assim, você poderá fazer uso deste Pix que está aqui. Não perca as nossas outras mensagens desta série e outras que estão postadas no canal. Muito obrigado, veja as sugestões que estão aqui de lado e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!